Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui da Sala Silvia Pascoal, o plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da primeira reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, aqui da Casa, que tem a presidência do vereador professor Alberto, do PR. E hoje nós teremos um debate, uma apresentação com o tema Transformação Digital e a Quarta Revolução Industrial. Muito boa tarde a todos. Eu abro aqui os trabalhos da nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia e já estamos com os nossos convidados aqui preparados para essa palestra, para essa troca de informações, de experiências, e presente também estão os vereadores Jorge da Farmácia e Marcelo Silva. O vereador Jorge da Farmácia é o presidente da comissão da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Eu convido ele para fazer parte aqui da nossa mesa, e também o nobre vereador Marcelo Silva. Convido também para fazer parte da nossa mesa. O vereador Marcelo Silva também é presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui da Casa. São comissões relevantes, importantes, são comissões permanentes. Conosco, então, para conversar um pouquinho sobre tecnologia, está aqui o Giovanni Machado, que ele é consultor da Tecnova. Eu tenho aqui até uma biografia extensa dele, eu vou resumir. O Giovanni Machado, da Tecnova, ele é engenheiro eletrônico, especialista em estratégia de inovação tecnológica, professor de gerenciamento de projetos com ênfase em projetos de tecnologia. Atualmente, então, ele atua em sua própria empresa de consultoria de projetos de tecnologia, de startup, de IoT, né? É isso? Muito bem. E também nosso convidado, o Dr. João Paulo Miranda, PhD, e da empresa Smart Guys, é isso? O João Paulo é doutor em engenharia eletrônica pela Leibniz Universität de Hannover, em alemão, né? Depois ele fala, porque com pós-doutorado também, né, em engenharia elétrica pela Trinity College de Dublin, da Irlanda. E também tem uma série aqui a biografia dele é extensa, porque é um pesquisador. E também o empreendedor está à frente da própria empresa, que é essa consultoria de Smart Guys. Eu vou aqui abrir a fala para os vereadores antes dos nossos convidados falarem. Também nosso convidado está aqui com a gente, o Ricardo Rocha. Ele é consultor da RR Consultoria e nos dá a grata presença de estar conosco nessa nossa primeira reunião. Eu quero cumprimentar também os demais assessores. Eu sei que hoje nós estamos tendo uma série de atividades na casa. Hoje é um dia de sessão ordinária e, então, falando com alguns vereadores membros dessa comissão, como o vereador Vinícius Gratti, Gustavo Peta, Paula Haddad e Pedro Tourinho, é bem provável, bem possível que eles ainda venham participar dessa nossa reunião. Alguns estão na casa, alguns estão participando de outras reuniões nesse momento, né? Então eu vou aqui ouvir as considerações iniciais, as impressões iniciais aqui do nobre vereador Jorge da Farmácia, seguido pelo vereador Marcelo Silva. Muito obrigado, nobre presidente, professor Alberto, vereador dessa casa, que muito me honra esse convite feito aqui. Estou presente sempre para participar. Eu acho que tecnologia é um dos assuntos muito interessantes, não somente para a casa, mas como para Campinas, e eu acho que o mundo todo vive na base da tecnologia. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, pela presidência. Cumprimentar também meu amigo Marcelo Silva, também, que está conosco hoje aqui, participando dessa sessão. E agradecer a presença do Giovanni, do João Paulo, do Ricardo, que possam nos trazer essas novidades, que tecnologia muda direto, né, Giovanni? Estava comentando aqui. Eu participei uma vez aqui, professor Alberto, Jorge da Farmácia, farmacêutico e tal, e eu me lembro quando chegou os drones.
E me parece que em alguns países estão usando o drone para salvar a vida, né? Pega lá o socorrista, chega em determinado local, ele precisa de algum medicamento e o acesso às vezes do veículo não chega e ele usa a tecnologia do drone para levar o medicamento até o socorrista para ele poder administrar. Então, ou seja, a tecnologia está em tudo, até nos medicamentos. Eu espero que não faça um tecnólogo, assim, um farmacêutico que a população pode ser atendida por uma outra pessoa ali. Então, acho que tem que ter sempre o farmacêutico presente naquela localidade ali. Mas eu agradeço a presença aí, seja muito bem-vindo. Estou ansioso para ver aqui o que vai acontecer conosco hoje, dessas informações que é muito bem-vinda aqui na nossa cidade e principalmente na Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Por gentileza, vereador Marcelo Silva. Professor Alberto, presidente desta comissão, Jorge da Farmácia, meu amigo vereador, Giovanni, João Paulo, Ricardo, obrigado, primeiramente agradecer vocês por disponibilizarem o tempo e trazer aqui para esta casa. Eu acho que é um assunto que está em pauta em todas as atividades que nós desenvolvemos desde a hora que acordamos e na hora que vamos dormir. A quarta revolução industrial, os desafios para a cidade de Campinas, uma vez que o próprio slogan, né, da administração pública nesse segundo mandato é inovar sempre. Então, eu acredito que esta palestra ela deva ser replicada, sim, para os membros do Poder Executivo, viu, professor Alberto, e até talvez fazer um encaminhamento aí para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem lá a sua diretoria de Relações Internacionais, talvez também bolarmos aí uma outra apresentação na nossa Comissão de Relações Internacionais. É um tema que está presente na vida de todos nós a todo momento. Então, estou ansioso aqui falo também como amigo de vocês, para presenciar aqui a apresentação. Então, não vou mais me estender. Passo a palavra agora para o presidente da comissão. Obrigado, vereador Marcelo. Então, vamos ouvir então o Giovanni Machado e o João Paulo. Eles já têm toda uma programação, estão com a palavra. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado aí pela abertura, obrigado pela acolhida, professor Alberto, vereador, Jorge da Farmácia, Marcelo. Com certeza, Marcelo, esse tema aqui é extremamente relevante e é muito bom ouvir aqui da Câmara o interesse por esse tema. E na medida em que a gente já percebe que as portas aqui estão abertas, a gente quer dizer que sim, o tema ele é premente, a nossa sociedade precisa dele. Existe um mercado muito grande aí fora e os benefícios que a sociedade inteira pode ter a partir dele são grandes. Então, essa oportunidade não podemos perder, né? Então, tá. Vou dar início aqui, então, à palestra. Como o professor Alberto já mencionou, eu sou consultor principal e cofundador da Tecnova. A Tecnova é uma empresa de consultoria de tecnologia e inovação e startup de IoT, tá? E a internet das coisas. Nós desenvolvemos também soluções de smart shelves ou prateleiras inteligentes. Dando sequência aqui na apresentação, a gente vai falar de quarta revolução industrial e transformação digital, desafios, oportunidades e os impactos da nova sociedade da informação. A agenda que a gente preparou aqui para essa tarde, que eu vou compartilhar aqui com o João Paulo, eu pretendo passar alguns antecedentes importantes para dar uma contextualizada no que esse tema tem girado já.
um histórico, passar um breve histórico sobre esse assunto, a conexão entre revolução industrial e transformação digital, a jornada digital, transformação e inteligência artificial, nova economia digital e seus efeitos, e no final fazer uma conexão com a nossa realidade aqui, né, a realidade pública, né, até que ponto a transformação digital e o governo eles se conectam, né, onde estão as oportunidades. Ainda nos agradecimentos, eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao Movimento Brasil País Digital, tá, especialmente aí ao Fábio Rua e o Andrei Gutierrez. O Fábio Rua é idealizador do movimento e o Andrei Gutierrez um dos diretores. Há pouco tempo eles se reuniram em Brasília, agora em 22 de fevereiro, eles se reuniram em Brasília com a Frente Parlamentar de Economia Digital, que é presidida pelo deputado Thiago Peixoto, e lá nessa frente, que é muito parecida com essa comissão, a temática que foi discutida lá é muito parecida com essa temática aqui. Então, agradeço ao Movimento Brasil País Digital, Fábio e Andrei, por ter compartilhado as informações do que foi discutido lá em Brasília, e a ideia justamente é poder mostrar e compartilhar aqui o que os outros entes estão discutindo. Aqui alguns flavors aí do que foi tema, uma tarde inteira de conversas lá. Tecnologia, Estado, Sociedade da Informação, empreendedorismo e startups, o papel do Estado e governo digital, quarta revolução industrial e seus desdobramentos. Aqui a gente já consegue ver que esse conceito já se espalha, né, para a indústria 4.0, saúde, educação e governo 4.0. A indústria 4.0 está bem mais madura, ela já foi o primeiro segmento vertical que se orientou para isso, para essa transformação digital que tá vindo, mas as outras verticais também, elas já têm demonstrado interesse. Em Brasília, a Associação Brasileira de Indústria Inovadora em Saúde, ela justamente apresentou essa temática e apresentou os desafios da saúde 4.0. Educação 4.0, o ITA já tem apresentado projetos nessa linha. O Instituto Galileu Galilei, ligado ao Unibanco, também tem trabalhado nessa frente, e o governo não fica muito para trás, não. A gente já percebe aí na sociedade alguns entes já comentando, né, como que o governo pode se alinhar a isso. E essa expressão, que não sei se todos já ouviram, mas ela vai começar a ser cada vez mais firmada, né? Governo 4.0, de uma forma que todos os segmentos, todas as verticais, elas se alinhem a esses desafios. Seguindo, um breve histórico, então, para a gente contextualizar aqui esse nosso diálogo. A ideia aqui é que seja um diálogo, tá? Então, por favor, interrompam e façam perguntas a qualquer momento. Se a gente lembrar o histórico, né, das revoluções industriais que houveram, então a primeira, a era do vapor, foi a primeira energia que pôde competir com a energia que era a única disponível naquela época, que era a energia humana ou animal. Aquilo foi uma transição, uma transformação, uma nova economia se gerou ali. O trabalho e o emprego, renda, naquela época, que ainda estava se formando, já tomou o primeiro baque. Na sequência, em seguida, eletricidade, o mesmo fenômeno. Quando a eletricidade surgiu, idem, é mais uma fonte de energia competindo. Novamente, uma nova transição, uma nova transformação nessa relação econômica entre capital, trabalho e renda. Mas, seguindo, né, no fluxo da história, mais próximo agora aqui da nossa realidade, nos idos dos anos 60, 70, 80, a gente tem a era do mainframe, ou seja, os primeiros computadores, né, a eletrônica começou a surgir, o transistor, e na medida em que isso ganhou cara como um produto e começou a ser industrializado como um mainframe,
ficou cunhado ali uma nova onda, um novo ciclo se iniciando. Se a gente lembrar bem, a gente vai ver, a IBM foi um motor muito forte nessa época. A IBM era uma gigante que liderava esse segmento, esse mercado, e dominou por muito tempo. E de lá para cá as coisas somente aconteceram cada vez mais rápido, né? Logo em seguida os computadores pessoais, os notebooks, os smartphones, e a gente chega até hoje. Então o que acontece? Quem estuda isso, e não só os estudiosos, mas quem está na indústria, quem está no mercado, vendo isso e percebendo como que é essa dinâmica da indústria e do mercado, começou já a perceber que uma nova onda está chegando. E essa onda a gente está nela agora, né? E é a era do conhecimento. Tá? Se a gente começar a perceber as características dessa nova fase, a fusão entre conceito de produtos e serviços, né? Produtos e serviços passam a ter uma simbiose, uma fusão entre as suas características. A mudança de cliente para usuário, quem era cliente passa a ser usuário. Se a gente vier aqui, vereador, se a gente vier aqui para o nosso universo aqui público da Câmara, de contribuinte passa a ser cidadão digital. Até então eu tinha um simples contribuinte, daqui para frente eu passo a ter um cidadão digital. Ou seja, novas formas de trabalho, emprego e renda. Ou seja, tudo que foi visto nessas outras revoluções que aconteceram está se repetindo de novo. E aí vem as mesmas preocupações, né? Desemprego vai ter, não vai ter, renda vai aumentar, desigualdade vai diminuir, são desafios. Isso, assim como nas outras, não estava muito claro como que isso ia andar, como que isso ia evoluir, aqui, idem, da mesma forma. Agora eu passo a falar um pouco da conexão disso, né? Conexão entre transformação digital e quarta revolução industrial. Para isso eu trago aqui um paper do Silvio Meira, da Muchmore, do ano passado. O Silvio é um pesquisador, é um ativista aí nessa área, é um entusiasta desse assunto. E nesse paper que o Silvio, junto com a turma da Muchmore, escreveu, eles são aqui de Pernambuco, tá? Talvez seja um pouco confortante para quem não é de TI, porque quem é de TI fica pensando, nossa, essa onda vai vir e vai me esmagar, né? Eu não sei programar nada, não sei nem mexer no computador direito, né? Isso aqui, então quer dizer que eu vou perder meu emprego, vai vir um robô e vai me substituir. E o Silvio Meira, ele coloca o seguinte, ó, claro que tem sim, a transformação passa por TI, mas ela é muito mais na cabeça das pessoas do que em TI. Obviamente que a parte tecnológica de TI ela vai ser um meio para viabilizar isso. Mas a transformação digital ela ocorre através das pessoas, isso nas palavras dele, né? Através das pessoas, com as pessoas e nas pessoas. Para deixar isso claro, ele discorre isso colocando na linha do tempo, né? Onde ele pontua, né? Que a quarta revolução começou há mais ou menos 25 anos com a internet na casa de todos e com o modem discado, a gente vai lembrar disso. Depois ela passou a ficar um pouco mais clara há 10 anos atrás, com a banda larga e com os primeiros smartphones. A gente começa agora a estar mais próximo, a gente começa a perceber isso. E ficou evidente agora, já nesses últimos anos, quando a gente vê números de 75% da população do planeta com um smartphone, até 2020 agora. Isso é muita coisa. O último número assustador que é levantado são 20 bilhões de dispositivos conectados, utilizando a tecnologia de IoT, vereador. Então, IoT é uma expressão dessa área que significa internet das coisas, tá? Ou seja, são dispositivos inteligentes e conectados. Até então eu tinha dispositivos conectados
Agora eu vou passar a ter dispositivos conectados e inteligentes. E o Silvio Meira, ele vai um pouco mais além, para ele basear o conceito dele de transformação digital nas pessoas, onde ele coloca 20 bilhões de dispositivos conectados utilizando tecnologia de IoT e conectados às pessoas na próxima década. Ele sempre pontua e reforça isso, de nada adianta esses dispositivos conectados entre si. Claro que, de novo, isso é um meio, para viabilizar tudo isso, ele vai ter que passar por isso, mas no fim são as pessoas conectadas a esses dispositivos que vai gerar essa nova economia e essa nova demanda de mais informação e novos produtos e novos serviços. Por favor, me interrompam aqui a qualquer momento, tá? Eu trouxe aqui alguns insights e cases para a gente discutir e deixar um pouco mais palatável aqui a conversa. Então, por exemplo, né, Be Digital e Go Digital, né? Isso aí também são outras expressões, né? Se a gente pegar aí Uber e táxi, Nubank e Bradesco, né? O Nubank, para quem não conhece, é um banco sem agências, tá? É um banco como qualquer outro, mas ele não tem agências, ele é completamente virtual. O Uber todo mundo conhece. Então, o que acontece? As empresas que nasceram digitais, Uber, Nubank, eles são o que cunhou-se, eles são digitais, é o Be Digital. Ele não tem o esforço da transformação. Já os demais, o táxi, o negócio de táxi, que é um negócio aí já tem 100 anos já, o táxi, menos, talvez 60 anos no mundo. Tem mais ou menos, dá para dizer que é um negócio centenário, né? Então, um negócio centenário, ele vai ter que se transformar. E a gente está vendo aqui as discussões, aqui nessa casa, inclusive, discussões acirradas, né? Sobre, e aí, como que vai ser? Como é que isso aí vai andar? Quem vai tomar lugar de quem? E a crença é de que ninguém vai tomar lugar de ninguém, vai haver um novo arranjo. Assim como houve crise em todas as outras revoluções, houve crise, houve ranger de dentes, desespero, mas encontrou-se um rearranjo. E a gente é otimista, a gente acha que o amanhã sempre é melhor do que ontem. E se a gente olha para trás, eu acho que com o passar do tempo a gente vem melhorando. Então, apesar de a gente estar vivendo essa revolução agora, que vai dar algumas dores desse crescimento, no final o rearranjo vai acontecer. Nubank e Bradesco é a mesma coisa. O Bradesco está tendo que fazer um movimento. Não, eu trouxe o Bradesco aqui, não estou ganhando nada, tá, por ter colocado ali a marca dele, podia ser qualquer outro, tá? Até gostaria de ter foi o primeiro que eu achei lá, eu coloquei, Bradesco, podia ser qualquer um. Ele e os outros demais estão fazendo um esforço enorme para conseguir equiparar aos serviços e os produtos que os demais bancos, o Nubank, de novo, ele é só o primeiro que aparece, é o que está mais em voga, mas os demais que estão vindo está fazendo um esforço grande, que é o Go Digital, né? Ou seja, como é que eu faço para atravessar essa jornada e me transformar numa empresa, num modelo diferente e conseguir competir com esses demais. Se eu seguir, eu vou começar a ter outros exemplos não tão felizes, né? Ou seja, aquele exemplo lá do make or break, né? Então, se a gente pegar lá Kodak, todo mundo é um exemplo clássico, né? Todo mundo lembra da quebra que foi. Eu trouxe aqui a Sony também. Só para dar um exemplo, a Sony ela não era líder nesse mercado de fotografia digital. Eu lembro, até pessoalmente, eu lembro da Sony como liderando no segmento de áudio, né? Os equipamentos da Sony sempre eram os mais cobiçados. No entanto, eles naquela época eles enxergaram, souberam se transformar e eles passaram a ser um dos líderes. Netflix e Blockbuster, mesma coisa. Blockbuster foi líder no mundo no negócio antigo de aluguel de filmes, locação de filmes. Chegou a Netflix e derrubou de uma hora para outra. A gente nem sabe quem é Netflix, onde é que fica isso, não tem escritório, quem é o dono lá, quem é o gerente, quem é o funcionário, não tem. Lá em casa é só Netflix, tem 2 crianças lá, só Netflix. E aqui é interessante que a gente começa... Então, e por um preço que, às vezes, o camarada faz as contas e diz, olha, isso aqui está valendo a pena.
E se a gente pensar o que é Netflix, a gente lembra daquilo que a gente falou antes, né? É a fusão, né? A simbiose aí entre produto e serviço. O que é Netflix? É produto ou é serviço, né? Por um lado é produto, porque ele está substituindo a caixinha que eu levava para casa, né? Eu ia para o locador e pegava um produto, né? Uma caixinha. Eu levo para casa para assistir o filme. Agora não, agora o Netflix ele é serviço. Então, é a fusão, né? As fronteiras elas acabam ficando difíceis de encontrar, né? É muito tênue. Onde acaba o produto, onde começa o serviço. Pagava a multa, vereador. Pagava a multa. Deixa eu correr aqui para não estourar o tempo. Se eu olhar outros cases, o case da Enciclopédia Britânica é muito interessante, porque aqui foi um case vitorioso, né? Quem lembra? Eu lembro lá da minha infância, acho que aqui alguns vão lembrar, né? Da Enciclopédia, a Barça, Mirador. Empresa centenária, 34 volumes, conseguiu se reerguer. 500 mil de clientes, 50% de presença nas instituições de ensino dos Estados Unidos. E quando terminou o processo de digitização, que é a primeira fase da digitalização, que é basicamente digitalizar o documento, ou seja, pegar o que está em papel e escanear. 1% somente do faturamento deles vinha do papel. Ou seja, foi aos 48 do segundo tempo, né? Quando eles terminaram essa primeira fase, eles foram olhar para as contas, olha, hoje é 1%. Se eu não tivesse feito esse movimento, eu ia ser a Kodak. E eles conseguiram se reerguer. Hoje eles, como está descrito aí, hoje é 500 mil de clientes, 50% das instituições de ensino acreditam neles e consomem o conteúdo. Starbucks, o pensamento é digital, a cabeça é digital da empresa, né? Produto e serviço, de novo, pioneiro em facilidades desde carga de celular, Wi-Fi, pagamento por smartphone. Deixa eu contar um caso rápido. Outro dia eu estava em São Paulo, eu estava na Paulista, e eu precisava de 1 hora para conectar. E aí, o que me veio logo? Eu preciso achar uma Starbucks. Eu nem por que... Depois eu fiquei pensando, por que eu preciso achar uma Starbucks? Pode ser qualquer uma, né? No final, eu não estava querendo o café. Eu queria o serviço. Claro que depois a gente vai lá e toma o café. Mas até deixa eu dar... No final do dia, eu não consegui usar. Eu tive que usar a cafeteria do lado, porque a Starbucks estava lotada. Eu tive que ir para o lado. Mas depois eu voltei para casa e fiquei pensando nisso, né? Que é justamente, né? Associa-se, né, de novo, né, produto e serviço é uma empresa que tem um DNA digital. O Waze, né, cocriação colaborativa, o valor do Waze está na cocriação, né, ou seja, na contribuição de cada um dos usuários. Né. Por que o Waze ele é bom em dar o tráfego? O tráfego carregado e descarregado? Porque são os usuários que estão ali mandando informação para o Waze. É a economia colaborativa. Reclame Aqui, socialização da crítica, mesma coisa. Hoje, eu sou né? Eu não compro nada antes de dar uma zapeada lá no Reclame Aqui. Eu acho que muitos aqui têm. O Reclame Aqui é só um dos exemplos, tem outros. É um dos mais reconhecidos. Transformação digital e corrida da inteligência artificial. Deixa eu mudar um pouquinho o tema aqui. Lembrando aqui, vereador, falando dos drones, né? O que já tem hoje, né? Hoje tem uma corrida de inteligência artificial por essas empresas, né? Que estão buscando transformação digital. A entrega de encomenda utilizando o drone, é o Amazon Prime Pay. Loja de conveniência sem checkout, o Amazon Go, em Seattle. O carro autônomo, né? O Autopilot lá da Tesla, daquele cara famoso lá, o Elon Musk. Os AI bots, que são os robôs de inteligência artificial. Aqui, interessante, é um caso interessante do nosso TCU. Chama ALICE, é o acrônimo de Análise de Licitação e Editais. Basicamente, o que ele faz é uma busca em textos e arquivos do Diário Oficial, buscando por elementos, palavras-chave que indiquem que há uma licitação ou algum processo relacionado. Já tem um case rodando no TCU. Aqui embaixo, os grandes, aí, cada um com seus assistentes, né? O Google, o Microsoft, a Apple, a Amazon e a IBM, cada um com seus assistentes.
há que se dizer aqui que tem muito glamour aqui. Muitos desses dispositivos de inteligência artificial, na verdade, rodam algoritmos simples, não são nada muito sofisticado, nada muito elaborado. Alguém pode me dizer, mas Giovanni, essa Alice aí que é ficar fazendo busca de palavra-chave no Diário Oficial, isso aí eu acho que o meu estagiário já fazia lá 5 anos atrás. Sim, não é nada muito sofisticado. Algumas coisas são sofisticadas e outras não. E aí eu trago aqui duas frases interessantes para a gente refletir, né? Uma do Edwin Buzz Aldrin, que é aquele astronauta, que o segundo homem a pisar na Lua, né? Há uns 10 anos atrás ele estava num evento e perguntaram para ele, e aí, o que você acha dessa tecnologia, essa onda toda que está acontecendo? E aí, como é que você vê isso, né? E aí ele virou e falou assim, olha, eles me prometeram uma colônia em Marte e ao invés disso agora eu tenho o Facebook. E aí ele mostrou assim, tá bom, né? Vou ficar aqui no meu Face. E aí um pouco depois o Peter Thiel, que é um outro investidor, um cara do Vale do Silício, um empreendedor, ele foi um cara que fundou o PayPal, ele foi um dos primeiros que investiu no Facebook, quando o Facebook não era nada, ele foi lá e colocou $500 mil, ele foi lá e parafraseou o Buzz Aldrin, ele virou e falou assim, ó, a gente queria carros voadores e ao invés disso eu tenho 140 caracteres. Eu acho que aqui a turma sabe do que eu estou falando, né? Que a turma usa... Agora até mudou, agora já é 280, né? Quando ele falou isso aqui era 140, então agora já é 280. Então, são esses detalhes. Se a gente falar de nova economia digital, aqui eu vou trazer três elementos aqui, 3 dados, né? Um da Oxford Economics, o tamanho, né, a força, a pujança dessa economia digital. Em 2005, 11% do PIB mundial veio da economia digital. Em 2016, 15%. Em 2025, 24% virá da economia digital. Aqui, se a gente fizer a projeção, a gente vai ver que já é uma curva exponencial. 2, na conferência que aconteceu agora há pouco em Austin, no Texas, a South by Southwest, que é uma conferência anual que acontece lá, essa informação ela foi publicada, né, que das 7 bilhões de pessoas da população do mundo, existem 5 bilhões de empregos, então eu já tenho um gap aí. Desses 5 bilhões de emprego, 5% tem potencial de automatização, 5%. Só que a gente tem 4 milhões de robôs hoje, ou seja, eu tenho 0,1. Então, copo cheio e copo vazio. Alguns vão dizer, bom, então eu tô tranquilo, então é pouco robô ainda. E outros vão dizer, não, então aqui é que está a oportunidade, né? Então, se tem pouco é porque deve ter muita gente trabalhando aí. Então, como eu estava falando antes, isso aqui não é matemática, não é matemática precisa isso. Nós estamos no campo da exploração, a gente está vivendo essa onda, tanto que essa outra fonte aqui, brasileira, o Instituto Dínamo, do Rodrigo Afonso, o Kiko, presidente, inclusive, ele estava lá em Brasília na reunião da comissão. Ele trouxe a pesquisa da Oxford e McKinsey, onde ele comenta que 47% dos empregos estariam ameaçados pelas novas tecnologias. Essa pesquisa da Oxford e McKinsey. Ou seja, aviões autônomos, matérias jornalísticas criadas por bots, call center, telemarketing, inteligência artificial aplicada em bots de jurisprudência, que importante, hein? Deve ter alguns advogados aqui. A turma já avalia que o trabalho dos assessores de escritórios de advocacia, advogados, né, que trabalham assessorando os advogados principais, esse trabalho poderia ser sujeito à automatização. Então, fica uma interrogação aqui, será que isso aí é uma realidade ou não? Seguindo rápido aqui, efeitos na economia digital, né? E aí novos empregos, e aí eu já vou trazer o gancho das startups, né? Qual é uma saída para isso? Taxar robô e renda básica universal. Quem é adepto disso? Ó? Esses 3 caras aí, ó. O Bill Gates, o Elon Musk, esse aqui é o cara da Tesla, do carro autônomo, e o Zuckerberg, o cara do Facebook. Eles são defensores da política de renda básica universal de forma a fomentar o empreendedorismo, tá? E a partir de uma taxação desses mesmos robôs. Outra saída, startups. As startups elas geram mais empregos e elas geram novos empregos. Segundo dados do Departamento de Estado americano, as startups respondem pela geração de novos empregos em uma taxa 3 vezes maior do que empresas tradicionais. Isso aí é bem claro. As empresas tradicionais elas estão num esforço de transformação, elas estão num esforço de redução.
e as startups elas estão em franca expansão. E a expansão dela vai trazer novas oportunidades, novos empregos. Então, o que é preciso aqui? Aqui já fica um ponto aqui para essa casa aqui discutir e refletir, né? Marco regulatório das startups. Se a gente fizer uma pesquisa aí fora, Argentina, Chile e Uruguai já possuem regulações modernas já para startups com um tipo societário novo para as startups, específico para as startups. E como forma de atender as demandas básicas de startups. Eu elenquei 4 aqui, não são só essas, né? Abertura e fechamento de empresa de forma desburocratizada, acesso a capital de risco, venture capital, acesso a talentos empreendedores, fomento e incentivo fiscal. Bom, colocando tudo isso aí no bojo, e para não me estender mais, eu parto aqui para os 2 últimos slides e falar um pouco de qual é a relação que tem isso com o governo, né? Trago mais dois dados aqui para a gente refletir. Um, do Movimento Brasil Competitivo, Cláudio Gastal, presidente, que também estava em Brasília nessa reunião, onde ele lascou 40% do PIB brasileiro está no governo. Então a gente vira e fala, bom, isso é coisa das empresas, isso é coisa do Google, isso é coisa das multinacionais ou das empresas grandes do Brasil. Não é. 40% do PIB está no governo. E esse mesmo governo é um governo ineficiente e burocratizado. Isso não é eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, durante a abertura da 3ª Semana de Inovação e Gestão Pública. Ele lascou também. O Brasil tem uma sociedade digital, mas um governo analógico. Dito palavras dele. Bom, para a gente não ficar só na crítica aqui, também o governo tem feito algumas coisas, né? Registro de identidade civil, interoperabilidade de sistemas do governo federal, plataforma digital de cidadania, carteira de trabalho digital, agendamento virtual do SUS, colaboração entre Distrito Federal, estados e municípios, vereadores, digitalização dos serviços fazendários e outros. Então, existe sim, isso aqui é fonte do Movimento Brasil País Digital, tá? Existe sim iniciativas acontecendo e elas são bem válidas. Para fechar, o último slide aqui, ainda nessa linha do governo, eu quero trazer aqui para a mesa e para o plenário. Quem conhece o Mudamos, essa aplicação? Quem conhece? Isso aqui pega direto aqui no core dessa casa. Tá? O Mudamos, ele é um app baseado em tecnologia de blockchain, ou seja, uma tecnologia revolucionária para coleta de assinaturas de iniciativas populares. Tá? Ele é do ITS Rio, Concepção, né? Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Mais de 600 mil brasileiros já baixaram esse aplicativo, 7 mil assinaturas de iniciativa popular com potencial para proposta legislativa. Acho que todos sabem aqui que existe um dispositivo na Constituição Federal de 1988 que, se houver 1%, se eu não me engano é 1%, 1%, né, vereador? De assinaturas, uma iniciativa popular ela pode se transformar numa proposta legislativa, ou seja, pode se transformar num projeto de lei. Até hoje, até hoje, de 88 para cá, somente 4 projetos de iniciativa popular elas foram para frente, só. De todas no âmbito federal, nenhuma no estadual e nenhuma no municipal. Olha a oportunidade que a gente tem. Uma delas foi a dos crimes hediondos, na época da Daniela Pérez, acho que vocês vão lembrar. Depois foi a da ficha limpa, também veio por iniciativa popular. E agora a última que está tramitando é as 10 medidas de combate à impunidade. Tem uma quarta que eu não vou lembrar agora. Mas foram 4, muito pouco. 0 no legislativo e 0 no municipal. E aqui eu acho que isso aqui bate de frente aqui com o core dessa casa, que é a chave aqui do trabalho dessa casa. E aí, de novo, eu fecho aqui, encerro aqui a minha fala e deixo a reflexão, né? De que forma que esse tipo de iniciativa pode colaborar com essa casa? Será que essa casa aqui, ela abraça o Mudamos de verdade? Ela abraça esse tipo de iniciativa? Eu deixo essa pergunta aqui para reflexão aqui da mesa e para reflexão aqui do plenário. Muito obrigado.
Enquanto o professor aí está arrumando aí, professor João Paulo, eu quero aqui fazer menção da presença do Paulo Lima, que é o assessor parlamentar do vereador Vinícius Gratti, e o Fernando Oliveira, que é o assessor parlamentar do vereador Campos Filho. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, enquanto a gente resolve aqui a questão da conectividade com o meu laptop, muito boa tarde a todos. Esta é a nossa primeira vez nessa casa, então eu não poderia deixar de começar a minha fala externando a minha grande satisfação de estar aqui hoje, né? Agradecendo o convite, sobretudo ao professor Alberto e ao meu amigo Giovanni, assim como o carinho que nós fomos recebidos aqui. E sempre bom também rever caras conhecidas, o amigo e ex-vizinho aí, o vereador Marcelo Silva. Logo, logo a gente já vai estar... Pois não, isso é para funcionar normalmente. Pois é, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Acontece, é isso aí. Bom, a ideia hoje é a gente falar sobre transformação digital. Então, assim, a encomenda que eu recebi do Giovanni era fazê-lo em 25 minutos, um máximo aí de meia hora, o que é uma tarefa extremamente ingrata, porque transformação digital é um tema estupidamente grande, abrangente e extenso. Então, em um exercício, né, de acomodar o assunto dentro do tempo que a gente tem, a ideia foi, eu acho que não vai funcionar, não. A ideia foi a gente falar um pouco sobre desafios, oportunidades e qual o impacto disso e benefícios, né? Então, eu vou para cá, deixa tranquilo, eu pulo para cá, obrigado. Imagina. Vamos voltar para cá, então, sem problema nenhum. Então, como eu estava falando, eu preparei a pautinha baseada em a gente falar sobre essas dificuldades, esses desafios da transformação digital. Aqui, Giovanni. Tem que pôr o modo de apresentação aí. Tá bom? Bem, nós vamos interromper a transmissão dessa reunião, mas a reunião continua sendo gravada e depois vai estar disponível na íntegra no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Esta é a primeira reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que tem a presidência do vereador professor Alberto, e hoje nós estamos vendo aqui o tema Transformação Digital e a Quarta Revolução Industrial. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Continue com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas. Bom, minha gente, agora então a gente ia, né, começar. Foi o que eu vi agora. Deixa eu ir adiantando um pouquinho esse bate-papo. Na verdade é o seguinte, quando eu recebi a encomenda, como eu falei, eu dividi a fala de hoje em desafios, benefícios e o impacto disso, né, em uma nação. Então, quando se fala nesse tipo de assunto, transformação digital, existem alguns índices, alguns indicadores que são usados para você mensurar o nível de transformação digital de um país, né? E o índice que eu vou trazer aqui hoje, não dá para falar de vários índices, existem vários, eu trouxe um só. Ele é um índice que ele é gerado pela Huawei anualmente, é o índice de conectividade global, e a gente vai conseguir, se tudo der certo aí, com uma reza forte aí se ligar, a gente vai conseguir falar e mostrar para vocês que tipo de insight a gente consegue extrair desse tipo de informação, né?
Esse índice ele avalia 40 indicadores, né, de digitalização diferentes, e essa análise é feita para 50 países diferentes. Tá? Esses países eles são agrupados em 3 agrupamentos distintos, de acordo com o seu score do índice, e aí eles plotam isso aí versus o índice na abscissa do gráfico, e na ordenada eles colocam o GDP, que é o Produto Doméstico Bruto, que não é PIB, né? É um pouco diferente. Mas aí você consegue ver o impacto que a digitalização tem, inclusive, na economia digital daquela nação. Então, os grupos são 3 grupos. Você vai ter os grupos dos adopters, que estão adotando agora a questão da transformação digital, ou seja, eles têm uma infraestrutura precária, eles estão, na verdade, iniciando os investimentos rumo à transformação digital. Você tem aí... Desculpa, os starters, eles são esses. Os adopters já estão usando e o foco deles é em maximizar a... Vai agora? Vamos lá. Dá para passar? Vamos ver. Isso aí, agora. Isso aí, pronto, vamos lá. Deixa eu resumir então. Eu mexi da outra vez. Então pode passar um monte aí então. Eu ia fazer um jabazinho, mas nem vou mais, com essa demora nem vou mais. A gente faz outra vez. Pronto, vai ter que ir no Gogó. Não está indo nada. Não é possível. Bom, então vamos no Gogó. Não tem problema não. Nunca vi disso, mas tudo bem. Não precisa não, tranquilo. Então, minha gente, é o seguinte, olha, esses índices que eu estou falando do índice da Huawei, tá? Então, voltando aos agrupamentos, tá? Qual é a grande preocupação, né? Qual é o insight principal em relação a esse índice? Qual é a mensagem ruim que ele passa para a gente, sobretudo nós que somos brasileiros, estamos no Brasil, que é um país em desenvolvimento, e em desenvolvimento, larga a mão, porque vai que para de novo, aí atrapalha o raciocínio. E em desenvolvimento, e pior, na América Latina. Então, o que acontece? Se a gente conseguir chegar num gráfico que tem aí, Giovanni, mais para frente um pouquinho, pode seguir mais. Eu estou bem mais para frente. Mais um pouco. Aí. Pode voltar um. Então, esse gráfico ele é um dos insights desse índice, que é bacana, que se a gente parar e analisar, por exemplo, o digital divide, o gap entre o Paquistão, que é o país pior ranqueado de acordo com esse índice, e os Estados Unidos, que é o país melhor ranqueado de acordo com o mesmo indicador, a gente observa o seguinte, que a taxa de crescimento comparativa entre Paquistão e Estados Unidos foi apenas 7,46% nos últimos 3 anos, de 2015 a 2017, que é o período em que a Huawei analisou e gerou esses relatórios. Desse ano, o 2018 não saiu ainda. Enquanto que o índice médio para todo o mundo, todos os 50 países avaliados, ele cresceu no mesmo período 9,26%. Então, vocês vejam que essa é uma tendência alarmante e, sobretudo, crescente. Por quê? Esses países que estão lá no grupozinho dos verdinhos ali, os starters, o que é que está acontecendo com eles? Eles estão sendo atropelados, eles estão ficando para trás, eles não estão acompanhando o ritmo da transformação digital. Por que isso é grave? Isso pode trazer sérias consequências a longo prazo, ou seja, esses países eles não vão acompanhar o desenvolvimento do setor de TICs, de tecnologias de informação e comunicação, e isso vai ter um impacto tremendo na digitalização de suas economias. Falando um pouco mais agora sobre cada um dos grupos, então, esses países, os starters, por favor, Giovanni, os frontrunners, que são os primeiros, a gente está falando aqui de países desenvolvidos. Então, por exemplo, esses países eles são dotados de uma infraestrutura de TI excepcional. Como eles obtiveram isso? Eles fizeram investimentos maciços, começando há 10, 15 anos atrás, em tecnologias do tipo internet banda larga, data centers, serviços usando computação em nuvem, Big Data e IoT, que a gente já mencionou aqui mais cedo, né? E a ideia é transformar essa infraestrutura em uma plataforma para alavancar ferramentas avançadas, né? Isso, obviamente, e a gente a gente percebe isso avaliando esse tipo de indicador, ou seja, cruzando o impacto financeiro versus a infraestrutura, isso afeta não somente a taxa de transformação digital de um governo, de uma nação,
como também suas instituições sociais e todos os setores da economia. Se a gente olhar, por exemplo, agora para os adopters, que é onde o agrupamento do qual o Brasil faz parte, a gente percebe o seguinte, que o foco aqui é aumentar a demanda. A gente quer que as pessoas passem a utilizar mais esse tipo de coisa, essas tecnologias. Por quê? A ideia é fomentar essa digitalização da indústria e, com isso, obter um crescimento econômico com qualidade. Se a gente olha, por outro lado, o último grupo, isso aí, são os startups, os verdinhos, esses estão, quem está pior aí, tem o pior score do índice de conectividade global. Então, o foco deles aqui é diferente, eles querem aumentar a demanda, né? Eles querem dar mais acesso à população à economia digital. Isso aqui é uma coisa que, se tiver alguém com formação em sociologia, vai entender rapidamente, que é o chamado efeito Matthew. O que é isso? Esse efeito, ele afirma o seguinte, que o rico fica mais rico, sempre mais rico, enquanto o pobre se torna sempre mais pobre, né? A ideia disso aí, isso aí sugere para a gente que grupos ou indivíduos que acumulam vantagens ao longo do tempo, eles não somente são bem-sucedidos, são melhor-sucedidos, né, no que eles se propõem a fazer, como eles se valem da sua condição inicial privilegiada para se projetar à frente da competição. E é isso que a gente verifica quando a gente avalia esse tipo de índice, né? Então, essa desigualdade entre os 3 grupos que eu mostrei agora há pouco, ele é um problema crítico. E ele não somente pode ser visualizado quando a gente olha o índice como um todo, mas se a gente pegar indicadores, lembra que eu falei no começo, que esse índice contempla 40 indicadores distintos. Então, se a gente pegar alguns indicadores chaves de TIC, a gente vai perceber que a discrepância é, sim, mesmo nesses caras, muito grande. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui o percentual de subscrições, né, de assinaturas, de banda larga móvel, nos países do primeiro mundo, nos frontrunners, a gente tem aí 105% lá em cima, enquanto que nos outros 2 grupos é de apenas 52%. Vamos pegar um caso mais gritante, vamos olhar para a IoT, por exemplo, né? Que é o uso de sensores, né? Você fazer deployment de sensores no campo para coletar dados e, com base nesses dados, você possibilitar um processo de tomada de decisão mais sofisticado, sobretudo em tempo real, se for o caso. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, lá embaixo, outra figurinha à esquerda, você vê que nos frontrunners você tem 11% de base de IoT instalada per capita, enquanto que nos startups e nos adopters isso aí mal chega a 1%. Então vejam que a discrepância é de fato muito grande. Aqui eu saio um pouco, no próximo slide, eu saio um pouco do relatório do GCI, né, que é do Global Connectivity Index, para falar um pouco de algumas recomendações, na verdade não são recomendações, mas alguns desafios identificados pela OECD, que é a Organização para o Desenvolvimento e a Colaboração Econômica Mundial. Isso foi reportado ano passado em um relatório para o G20, o grupo dos 20 países mais ricos, do qual o Brasil orgulhosamente faz parte. E aqui a OECD identifica como desafios, como um grande desafio, a necessidade e a dificuldade em se construir políticas públicas que venham a suportar essa transformação digital. Isso é realmente muito complicado. E a gente vê que o desafio não é somente deste ou daquele país, mas é um problema generalizado. E a OECD fala que essas políticas públicas em particular, é um assunto relevante para casa, elas têm 10 áreas de grande relevância. São elas: o acesso à tecnologia e serviços digitais, as próprias infraestruturas digitais, o financiamento para tais infraestruturas e novos modelos de negócio, o desenvolvimento de padrões para o mundo digital, a regulação, aspectos regulatórios para o setor de TICs, segurança digital, a formação de mão de obra, ou seja, capacitar o trabalhador com os skills necessários para exercer a mão de obra dele no futuro, na economia digitalizada, a digitalização, sobretudo considerando micro, pequenas e médias empresas e startups, direitos do consumidor na área digital e, por fim, a digitalização e os arcabouços legais para a transformação digital. Então, essas 10 áreas de interesse identificadas pela OECD para o G20, cada uma dessas áreas ela é passível da gente vir aqui falar 3 horas sobre cada quadradinho desse, só para vocês verem, terem uma noção da complexidade e a sofisticação do tema, né? Se tiverem dúvidas, podem interromper a qualquer momento, tá? Agora, a gente falando um pouco sobre oportunidades.
eu sou um cara, a minha formação é em tecnologia, então assim, é sempre interessante e excitante para mim falar sobre temas como esse, sobretudo vendo o tipo de impacto positivo que eles podem causar em uma sociedade que reconhece o seu valor e faz o investimento necessário para alavancar essas coisas. Então, por exemplo, esse slide aqui agora, ele resulta, também faz parte do relatório da Huawei, né, do Índice de Conectividade Global do ano passado. Essa figura, ela mostra, foram feitas entrevistas com 3.000 empresas, e esses executivos dessas 3.000 empresas, eles priorizaram, dentro, claro, de cada um daqueles 3 grupos que eu mostrei, né, com GDP diferente e GCI diferente, quais são as tecnologias prioritárias dentre faixa larga, data center, computação em nuvem, Big Data e IoT. E aí a gente percebe claramente a necessidade de você ter uma faixa larga boa, parruda, para poder alavancar os demais serviços. Um outro insight, menos imediato, mas que a gente vai ver com uns gráficos que eu vou mostrar na sequência, é o impacto que a computação em nuvem tem nesse grande esquema das coisas se você quer alavancar a sua transformação digital. Pode passar, Giovanni. Então, o insight obtido é o seguinte: serviços em nuvem, computação em nuvem, ela é, de modo geral, encorajada, a adoção dela, a migração dela em pontos percentuais, ela é aumentada sempre que se tem maior disponibilidade de banda larga e de cobertura 4G celular. Então, se a gente olhar no lado esquerdo, na figura do lado esquerdo, a gente tem lá na abscissa o percentual de assinaturas de faixa larga fixa, estamos falando de telefonia fixa, versus na ordenada, o percentual de migração para serviços em nuvem. Então, a gente observa o seguinte: aqueles diferentes tons ali de verde claro e azul, identifica exatamente os 3 grupos. Está começando os starters, no meio está os adopters, onde está o Brasil, e lá na frente os frontrunners. Então, a gente vê o seguinte: quando o volume percentual de assinaturas de faixa larga, ele ultrapassa os 10%, veja que isso corresponde somente a 1% de serviços na nuvem, os países que estão lá naquele agrupamento dos starters, eles já têm condições de competir com os adopters de igual para igual na venda de serviços, por exemplo. Os adopters, por sua vez, quando eles estão no patamar acima de 35%, 36% de volume percentual de subscrições para faixa larga, fixa, eles, por sua vez, também já conseguem competir com os frontrunners. Isso é muito interessante, é um insight muito interessante. E vejam que a tendência, em qualquer um dos casos, é de crescimento da penetração da computação em nuvem, tanto em faixa larga fixa como em 4G celular. O gráfico à direita é bem semelhante, os números são distintos, mas o racional é igual, eu vou omiti-lo, tá bom? Pode passar. Agora, uma outra coisa interessante, e que não era tão imediata 2 slides atrás, é o efeito, a reação em cadeia que existe entre essas coisas. Vocês viram que, a gente viu no slide anterior, que a faixa larga, seja fixa ou móvel, ela alavanca a migração para serviços em nuvem, correto? Então, aqui a gente vai ver que serviços em nuvem, por sua vez, quanto maior a migração para a computação em nuvem, isso, por sua vez, encoraja investimentos, e aí isso pode ser privado ou público, ou PPP, parcerias público-privadas, tanto em Big Data como em IoT. E é isso que esses 2 gráficos mostram. Se a gente olhar à esquerda, eu tenho aí na abscissa o percentual de migração em nuvem, versus na ordenada os investimentos em Big Data, considerados em termos do percentual de gastos feitos em IT. Quanto daquele percentual de IT foi para Big Data. Então, você vê que o gap ele se achata, tá vendo? A gente tem um achatamento de gap, ou seja, isso é uma mensagem clara de que investimentos em faixa larga e computação em nuvem são vitais para a gente estreitar esse digital divide, estreitar esse gap entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Ou seja, a receita de bolo está clara, é aqui que a gente tem que pôr dinheiro. Da mesma forma, se a gente olha o gráfico à direita, onde a gente tem o percentual da migração para a nuvem na abscissa e o investimento per capita, aqui não é percentual mais, tá? Investimento em IoT per capita em dólares americanos, a gente vê também um achatamento do gap, né? Ou seja, isso aí corrobora com o insight da Huawei, que, primeiro insight bacana, faixa larga fixa ou 4G, em ambos os casos você está encorajando a adoção de migração de serviços em nuvem, computação em nuvem. Computação em nuvem, por sua vez, se você consegue aumentar o seu percentual de migração para esse tipo de serviço, você encoraja
injeção de grana, investimentos, tanto em Big Data como em IoT. Tá? Então, isso aí, o relatório da Huawei, de Índice de Conectividade Global, ele deixa bem claro que existe uma sinergia entre essas 5 tecnologias. Né? A faixa larga, a implementação de data centers, a computação em nuvem, Big Data e IoT. Só que dentre estas, a faixa larga e a computação em nuvem, elas detêm um papel totalmente catalisador na coisa. Ou seja, elas devem ter, é aí que a gente deve focar. Né? Bom, e qual o impacto disso? Né? Qual o impacto disso aí tudo? Então, vamos falar de dinheiro um pouquinho. Né? É sempre legal ver qual o potencial financeiro associado a alguma coisa. Porque quando se fala em tecnologia e você vai conversar com qualquer empresário, seja governo ou iniciativa privada, o cara vai perguntar qual é o retorno disso aí. Eu vou investir $1 aqui e em 2025 eu vou ter quanto? Você vai ter $5 em 2025. Então, esse mesmíssimo relatório, com base no qual eu montei essa apresentaçãozinha rápida para hoje, ele afirma, ele denota uma lei que ele chama de Lei de Retornos Progressivos. O que é isso? As nações que estiverem interessadas em alavancar o seu processo de transformação digital hoje e mudarem suas dotações orçamentárias para incorporar $1 a mais no seu processo de transformação, isso vai corresponder, em 2025, até $5 nos seus produtos domésticos brutos. Claro, se você vier para mim dizer, João, mas é bacana tudo isso, o potencial parece grande, mas como eu vou justificar isso, tanto para governo como para iniciativa privada, sem eu ter no momento, por conta da crise, indicadores de crescimento econômico sólidos? Não tenho. Como é que eu vou justificar isso? Então, é uma questão de tendência, observar o que está acontecendo lá fora. E a tendência é que a dependência econômica desse tipo de infraestrutura tecnológica que eu estou falando aqui já há uns bons, 10 minutos, isso vai mudar. Isso vai mudar e a tendência é que essa dependência ela aumente, porque essa infraestrutura ela vai mudar, ela tá passando por um processo de transição. Ela vai evoluir de um simples sistema de suporte para se tornar uma plataforma decisória, capaz de permitir um processo de tomar decisão melhor informado, mais sofisticado, possivelmente em tempo real, assim como suportar e inspirar novos modelos de negócio. Uma outra figura bacana do relatório é o seguinte: vamos falar em termos globais agora, lembrando que esse relatório considera 50 nações, estou falando de 50 países, é bastante. Então, a incorporação de um aporte de 10% ao investimento anual de cada um desses 50 países, feito hoje em cima de infraestrutura, isso tem um potencial para gerar uma acumulação no produto doméstico bruto global desses 50 países da ordem de $17,6 trilhões até 2025. Então, isso aí eu acho que é sexy, isso aí já é um incentivo mais do que suficiente, eu diria. Ou seja, não é somente a questão tecnológica, a gente tem aí um potencial financeiro muito grande justificando isso. Com relação aos benefícios, como eu falei no início também, existem diversos índices, tá, que medem esse tipo de coisa. A gente hoje está comentando em um índice apenas, né? Mas, via de regra, esses índices, quando eles vão comentar benefícios, esses índices tendem a distribuir esses benefícios em múltiplas verticais. O da Huawei, né, o GCI, ele fala em benefícios para indústrias, a primeira vertical, a verdinha, a companhias e empreendedores, que é a ciano, e nas pessoas, que seria a vertical azulzinha. Tá? Então, por exemplo, o que acontece com as indústrias através desse processo? Quais os benefícios? As indústrias elas são energizadas. De que forma? Através da ativação de recursos locais e ajudando a que essa nação suba na cadeia de valor. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco, um exemplo pelo menos para cada uma dessas 3 verticais, tá? Para ilustrar o que eu estou falando. Para companhias e empreendedores, como é que eles são energizados? Da mesma forma, eles vão aumentar a sua capacidade de participação no mercado, de inovação e de criar novas demandas. E as pessoas, na terceira e última vertical azul, elas vão ser igualmente energizadas através da criação de novas oportunidades de emprego, além da capacitação para que essas pessoas se dotem das habilidades digitais necessárias ao futuro. Há um tempo não muito distante, a gente viu a questão do analfabetismo do ano 2000, né? Lembra dessa conversa? Que era a questão dos adultos
que não sabiam lidar com o computador no ano 2000. Vocês lembram dessa história, né? E, de fato, isso gerou uma série de complicações, né? Mas as pessoas, a princípio, estão correndo atrás, quem não correu, correu, e a coisa meio que engrenou, meio que no tranco. Mas não houve, de fato, uma preparação para tanto. Então, por exemplo, vou dar os exemplos aqui agora. Para a indústria, eu queria citar o caso da Malásia. Então, a Malásia, ela está fazendo o dever de casa dela baseado na computação em nuvem. Então, eles estão construindo uma economia digital baseada em computação em nuvem. Então, algumas figuras, só para vocês terem uma ideia. Passa, por favor, Giovanni. Só para vocês terem uma ideia, bem rapidamente. A experiência, a bolinha mais à direita, tá? Cloud Experience lá. Então, as curvazinhas em verde diz respeito ao país que eu estou falando, no caso aqui é Malásia. E a em azul é o valor global, tá? Isso tudo acumulado para os últimos 3 anos, 2015, 16, 17. Então, a gente olha o crescimento da experiência do usuário com serviço de nuvem na Malásia, isso foi de 14%, enquanto o resto do mundo, os outros 49 países, cresceram 4%. A gente está falando aí de um fator multiplicativo de 4,1 vezes em relação ao resto. Então, esse aqui, para mim, é claramente um país benchmarking que ele está fazendo um bom dever de casa em cima de serviços de nuvem. Existem outros exemplos aqui, tá? Mas vamos passar para um outro país. Com relação a companhias e empreendedores, o que a gente tem aí? Curiosamente, na nossa própria América Latina, temos um bom exemplo, o benchmarking da Colômbia, né? Que está construindo uma economia digital baseada em apps, orientada a apps. Então, um indicador bacana da Colômbia também é a experiência do usuário em serviço de nuvem, eu diria inclusive que ela está em segundo lugar depois da Malásia, é que ela cresceu isso aí para 11% nos últimos 3 anos, enquanto que o resto do mundo cresceu apenas 4%. Estamos falando novamente de um fator multiplicativo de 3,1 vezes o restante, né? Isso tudo ao longo dos últimos 15 anos. E por fim, para falar das pessoas, eu acho que tem um exemplo muito bacana, que é o do Reino Unido, que aí sim, esse eu diria que ele não serve de benchmarking para o Brasil, porque assim, é um país de primeiro mundo, então ele tem uma infraestrutura tecnológica muito madura, está muito à frente da gente. Então eu acredito que o benchmarking nosso tem que ser algo mais próximo da nossa realidade, dentro do próprio grupo, do próprio agrupamento do qual o Brasil faz parte. Então, alguns números aqui para a gente brincar, né? Satisfação de força de trabalho. Então a gente vê no gráfico à esquerda que mais de 80% de funcionários que atuam como freelancers, eles estão muito satisfeitos com o seu trabalho. Enquanto que os não são freelancers, eles variam aí a satisfação entre 54%, 56% e 69%, né? Em diferentes níveis de satisfação. E o curioso também é a geração de receita, no lado direito agora do slide, no gráfico à direita, a geração de receita por parte de pessoas acima dos 65 anos, exercendo o trabalho em home office, de casa. Como isso é possível, né? Isso tem um impacto direto de coisas que eu mencionei mais cedo, de tecnologias habilitadoras que eu mencionei mais cedo, que são o próprio Big Data e a computação em nuvem. Porque essas pessoas, elas estão sendo capazes de desenvolver seus trabalhos de casa. Primeiro, tem que ter internet. Eles têm que ter uma internet boa, de alta capacidade. Ou seja, estamos falando de novo de internet faixa larga. Depois, Big Data, ele tem que analisar os dados, né? Então, isso é impressionante. E aí, o percentual para pessoas acima de 65 anos bate quase 40%, 38,3%. Então, vejam que tipo de receita que pode ser gerada aqui a partir de pessoas que, em tese, estariam para se aposentar, né? Vejam o potencial disso. Bom, a princípio era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem conversar um pouco mais, teve algum gráfico do começo lá que eu não consegui mostrar, eu posso voltar aqui para mostrar para vocês a definição do GCI, do índice. Então, vocês vejam ali, eu tenho um monte de países, está vendo? Um monte de países ali. E a ideia é essa, os países são agrupados tanto por score, ou seja, o valor, o placar que eles obtêm nesse índice, que é composto de 40 indicadores, e o produto doméstico bruto desses países. Então, vocês veem que existe, sim, uma correlação entre o quão bem esses países vão, do ponto de vista tecnológico, de infraestrutura, com o quão bem eles são financeiramente. Está claro aí. Os países que estão mais à direita no gráfico, mais azulzinhos, exemplo, Estados Unidos, Suíça, Noruega, Singapura, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, estão azulzinhos. Esses caras são os países mais ricos do mundo, são países já desenvolvidos. Por que eles estão tão bem? Porque eles já têm a infraestrutura. Eles estão há décadas investindo nessa infraestrutura. O Brasil já tem alguma coisa, está trabalhando ainda. Esses países estão mais à esquerda no gráfico, por exemplo, Paquistão, que a gente mencionou mais cedo, Nigéria, Marrocos, Indonésia, são países que estão começando o trabalho
de alavancagem da infraestrutura. Então, assim, e isso mais do que justifica aquele gap que eu mencionei também, ou seja, esses caras que estão na área azul, eles estão deixando para trás isso aí, ou seja, as taxas de crescimento desses países de primeiro mundo rumo à sua transformação digital, ela está sendo, ano após ano, consistentemente maior do que a do resto dos países. Bem, a princípio era isso que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente se coloca desde já à disposição. Eu quero agradecer ao professor Dr. João Miranda e o Giovanni Machado. Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco, né? Nós estamos estourados aqui no tempo, mas a nossa comissão ela vai continuar fomentando esse assunto. São assuntos muito importantes, relevantes, complexo para algum público, mas é um assunto muito rico, muito importante, e eu quero aqui agradecer a presença deles, agradecer a presença dos vereadores Marcelo Silva, Jorge da Farmácia, vereador Antônio Flores, e também agradecer a presença do Ricardo Rocha, do Fernando Oliveira, do Paulo Lima, agradecer também toda a estrutura da casa, a TV Câmara, que vai continuar reproduzindo esse material tão rico, tão importante, e pode ter certeza, Giovanni, Dr. João, que nós vamos continuar com esse assunto aqui, fomentando a nossa comissão de Ciência e Tecnologia. Será um prazer, conte conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Eu encerro então a nossa primeira reunião, lembrando aos nobres vereadores que já todos estão convocados para a segunda reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, a ser realizada no dia 18 de abril de 2018, quarta-feira, às 16 horas, aqui na Sala Silvia Pascoal, da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a presença de todos. Está encerrada a nossa reunião. TV Câmara Campinas.